Meu nome é Gianluca Garilha, eu sou o diretor do marketing do Reserva e esse é o primeiro episódio da série Encontros Reservados. Encontros Reservados é um momento para o Reserva falar junto dos seus associados sobre vida, negócios e família. E eu estou aqui com um convidado muito especial, nosso associado Alexandre Ribas. O Alexandre, ele é pai de 3 filhos, Thiago, Lucas e Pedro, presidente da TTI Insights Success há mais de 10 anos. Então, Alexandre, primeiramente eu gostaria de te agradecer por estar aqui. É uma excelente oportunidade da gente inaugurar esse encontro reservado, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: como você se definiria para quem não te conhece? Bom, primeiro, Gianluca, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra. Ainda mais se a gente pensar na razão que é o empreendimento, que é algo que eu tenho uma expectativa muito alta, muito boa. Quem que é o Alexandre? Eu sou uma pessoa que gosta de viver, gosta de uma aventura, amo minha família, gosto de viajar, fui atleta por um bom tempo, me esforço para continuar sendo, gosto muito de trabalhar, o meu trabalho é entender de pessoas. Então eu acredito que, assim, resumindo, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu gosto muito de olhar para frente e bem intencionado. Muito bacana. É muito interessante você falar com pessoas que têm o olhar profissional direcionado para pessoas, porque você vê que a própria abordagem delas de comunicação já é diferente. Como que você sente que seu trabalho com pessoas ao longo de todos esses anos impactou sua vida pessoal, familiar e de conexões? Mudou tudo. O primeiro treinamento que eu fiz nessa área foi em 94. Eu tinha 22 anos, era um treinamento sobre aprender a fazer análise de perfil comportamental. E eu fui para o treinamento, eu fui em razão da aplicação disso numa empresa familiar. Mas eu tinha uma agenda escondida, né? A minha agenda escondida era: eu vou entender qual que é o problema do meu pai, do meu irmão e da minha mãe. Porque eu era certo e os 3 eram errados. E a minha formação é administração de empresas, então eu nunca tive formação nessa área, nunca tive, não é psicologia, nada. E eu saí depois de 3 dias de treinamento com o rabinho no meio das pernas, entendendo que o que mais me incomodava no meu pai e no meu irmão era o que eu mais tinha, e eu não entendia minha mãe porque ela tinha o que eu não tinha, né? Então aquilo para mim foi um divisor de águas enorme, em termos de eu me conhecer melhor, entender o meu impacto nos outros, respeitar os outros, né? Primeiro assim, entender os outros, respeitar os outros, admirar as diferenças, né? Às vezes entender que às vezes a pessoa fala de um jeito que você não gosta, não é pessoal, é o jeito da pessoa, né? Não estou dizendo que isso absolve de repente a pessoa falar de um jeito errado ou na hora errada, mas é o jeito da pessoa, né? Então isso para mim primeiro teve um impacto muito grande na minha relação familiar com meu pai, minha mãe e meu irmão. Num segundo momento eu fui atleta, como eu falei, eu fui da seleção brasileira de remo. E eu fui por 2 momentos da seleção brasileira. Eu parei em 95, por um problema de coluna, e eu acredito que esse problema de coluna veio muito do meu emocional também. E depois eu decidi voltar a treinar em 2004, com o mesmo parceiro, para a gente disputar o Pan-Americano no Rio. E se não fosse esse tipo de conhecimento, eu não ia conseguir, não. No final a gente conseguiu participar, ser escalado novamente. Então essa foi a segunda parte que para mim fez uma diferença enorme na minha vida, né? O quanto que isso me ajudou a eu me conhecer e eu aprender a lidar com outras pessoas. E também, assim, a minha vida hoje é isso, porque eu vivo com isso, eu trabalho com isso. O primeiro treinamento que eu fiz foi em 94. Essa empresa norte-americana que eu represento no Brasil é desde 2001. Eu tenho 3 livros publicados, então é um conhecimento que eu aplico muito no meu casamento.
aplico com os meus filhos. É algo que é uma jornada que não termina nunca. Eu costumo dizer, é um parágrafo que tem início. Você ler um livro, fazer um treinamento, não é um ponto final e está resolvido, não. É uma porta que se abre e não fecha nunca mais, né? Então, para mim foi, assim, fez toda a diferença na minha vida, na minha família primeiro, agora na minha família, né? No esporte, no trabalho, né, que eu vivo disso. Então essa parte foi eu diria que foi um presente de Deus cair isso no meu colo, esse tipo de conhecimento, porque até hoje me ajuda e eu tenho certeza que vai me ajudar, enquanto eu estiver vivo vai ajudar. Que bacana. Entrando agora em um ponto que o Alexandre citou aqui, justamente de escrever, né? O Alexandre deu um presente pra gente, o livro dele, Disque, tudo o que você precisa saber mesmo. Muito obrigado pelo presente, eu adorei, vou ler, adorei a capa, uma capa dura, com ilustração, você vê elementos simbólicos aqui, então você vê que é um trabalho de criação muito bem feito. Então eu gostaria de te agradecer e com esse agradecimento fazer uma pergunta. Da onde que surgiu essa vontade de escrever, que é algo tão peculiar hoje em dia? Olha, eu nunca fui muito bom aluno, não. Principalmente em português. Eu nunca fui muito de ler também. Em algum momento, é engraçado, eu acredito que o meu gosto de ler veio depois que eu comecei a escrever, né? Então, quando morei 3 anos em Curitiba, que eu fui abrir o escritório regional da empresa que eu trabalhava antes de trabalhar com essa empresa. E eu mudei para lá em janeiro de 98, e uma das coisas e eu não conhecia ninguém na cidade, eu não tinha nada lá, eu tinha 2 clientes, mas que não era mais para ajudar a fazer propaganda. E aí uma das iniciativas que eu tive foi contratar uma assessoria de imprensa para ajudar a divulgar. Naquela época, internet praticamente não tinha, era acesso discado, né? Não tinha divulgação pela internet. Era jornal, conseguir matéria em jornal, publicação em revista, esse tipo de coisa. Então eu fui atrás de assessoria de imprensa. E a pessoa que era muito legal, que era o dono da assessoria de imprensa, a pessoa que eu sou muito grato, o nome dele era Jean Feder. Ele que me incentivou a escrever, né? E eu comecei a escrever não por vocação ou por gosto, mas como um meio de arrumar espaço em jornal para aparecer na cidade, né? Eu lembro que assim, na época eu escrevi, saiu para mim foi a coisa mais, assim, como é que fala assim, um marco da minha carreira, quando saiu um artigo publicado na Gazeta Mercantil, Caderno do Paraná, com a minha fotinho desenhada, né? Então aquilo para mim foi um marco, assim, e eu comecei a escrever assim, né? E aí eu acho que foi gradativamente, sem eu perceber, eu fui pegando gosto. Eu gosto de escrever, eu não tenho muita paciência, então assim, tem que ser assim, a hora que dá na telha eu tenho que sentar e escrever. Bem como se fosse um sopro de inspiração, aí você senta e escreve. Aí eu tenho que aproveitar e escrever, porque a disciplina de sentar hoje, amanhã, eu vou botar na agenda, amanhã eu vou sentar para escrever, eu não consigo muito não. Então eu acredito que é uma maneira muito, muito boa eu procuro escrever muito o que eu penso, então é uma maneira de você marcar o teu posicionamento. Para mim é um elemento de posicionamento meu profissional. Então quando alguém lê um texto meu, eu fico contente quando ele fala assim, dá para ver que foi você que escreveu, pelo vocabulário, pelas ideias, né? Então eu gosto de produzir conhecimento, né? Então eu tenho 3 livros, eu tenho mais de 100 artigos publicados, então às vezes é uma maneira legal de colocar para fora um pensamento que eu tenho, de organizar um pensamento, uma ideia e colocar eu ia falar colocar no papel, né? Agora não, colocar na internet. Tudo mudou, né? Tudo mudou. É engraçado porque você é uma pessoa que é multifacetada, né? Então assim, você tem várias áreas da sua vida e nessas mais diversas áreas você consegue ser muito bem sucedido, né? Mas se você tivesse que se definir em uma palavra,
como que você se definiria? Uma palavra? Positivo. Positivo. Eu pensei em várias, mas você falou uma. É uma definição muito boa, e com isso eu já engatar numa outra pergunta que eu acho muito, muito legal de você perguntar para pessoas que são excelentes, né? O que você acredita que faz uma pessoa ser excelente, levando em conta essa característica principal que você trouxe, de positividade? O que você acha que te torna uma pessoa excelente nas mais diversas áreas? Pode ser família, pode ser em negócios, pode ser como escritor, mas o que torna um profissional, ou um homem, ou um pai de família excelente? Se a gente pensar em excelência, eu penso assim: primeiro você tem que voltar para o básico. Tá. Né? Você dominar fundamentos é muito importante. Então eu costumo dizer assim, para você, se você está no caminho certo, tem que ser chato, tem que ser rotineiro, tem que ser repetitivo, e você tem que ficar meio de saco cheio, né? E por um longo tempo, porque a excelência vem daí. Esse é um lado, quando a gente falar profissional, né? Então eu vejo muitas pessoas querendo pular etapas, né? E rapidamente querer se colocar como um expert ou alguma autoridade. E tem uma coisa que não tem que fazer, que é o tempo. Você precisa de tempo para ganhar experiência, você precisa de tempo para ler, para estudar, você precisa de horas. Outra parte eu penso assim, quais seriam para mim a natureza é soberana. Tá? Então, quais seriam as leis da natureza? Né? A gente tem que respeitar as leis da natureza, as leis do universo. Né? Então, desde, por exemplo, você quer ter bons relacionamentos. Então, a humildade é muito importante, a sinceridade é muito importante. Né? É importante, muitas vezes, assim, se eu quero ter boas relações, se eu quero ter se eu quero ter um networking muito bom, porque uma coisa é eu tenho um networking hoje, se as pessoas têm interesse em mim. Eu acho que o networking bacana é quando as pessoas não precisam mais de você, no sentido do teu trabalho, do teu dinheiro, da tua influência, esse tipo de coisa. E eu acho que esse networking, essa rede de relacionamentos, né, você conquista pela sinceridade, pela humildade. Se, por exemplo, eu posso até um dia falar algo que você não gosta, e você pode ficar magoado comigo, mas se você perceber que eu fui sincero e eu falei aquilo pro teu bem, talvez seja uma amizade que vai durar pela vida, né? Então são coisas básicas, né? Coisas básicas do tipo, se você não gosta, fala que você não gosta. Tudo tem hora e o jeito, obviamente, né? Mas eu acho que está se perdendo um pouco, talvez até essa parte da pandemia Eu ia falar disso. Com o digital, né? O distanciamento social, muita gente começou a perceber a importância do básico, que é você estar na frente, você conversar, né? Estar presente, olhar no olho, deixar o celular longe, né? Então, para mim é isso, é uma mistura de básico com dominar os fundamentos daquilo que você faz. Se você domina os fundamentos, facilita demais o improviso, né? Porque eu posso pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso fazer uma apresentação hoje à noite de um assunto que eu não conheço, usando o ChatGPT, né? Agora, eu tenho que torcer para não fazerem perguntas para mim, ou para terminar ali. Por quê? Porque provavelmente eu vou fazer uma apresentação sem ter dominado os fundamentos daquilo que eu estou falando. Por mais que possa sair boa. Eu não estou dizendo assim, eu uso o ChatGPT ou outras ferramentas, mas como um complemento é algo que lapida, né? Então, você ir na raiz, né? Ir na raiz daquilo que é atemporal, né? Eu acredito que as pessoas têm que ir muito atrás, o que é atemporal, né? O que transcende gerações, né? O que é no sentido de ter um significado, quer dizer, é aquilo que eu falo assim, o bom de você falar a verdade é que daqui 10 anos você perguntar, eu vou falar a mesma coisa para você, né? Então, a sinceridade, né? Tomar cuidado para quando a gente fala em rede de relacionamentos, né? Então,
você sempre se preocupar em deixar um saldo. Eu falo assim, o importante, muitas vezes em relacionamentos, é você deixar o outro com uma dívida do bem. Né? Então, o que é uma dívida do bem? Se você percebe que eu faço algo por você, além do que você esperava, ou te ajudo, uma palavra, alguma coisa, eu estou te deixando em dívida comigo. Mas é uma dívida do bem. Né? Então, se você perceber que eu fiz isso pro teu bem, sem esperar nada em troca, você vai ficar, você fala assim, meu Deus, eu tenho que pagar esse cara de algum jeito. Né? Agora, se você perceber que todo mundo que se aproxima de você é por interesse, né? E a partir do momento que esse interesse cessa, a pessoa some, ou te encontra em outro ambiente e você percebe que está te tratando diferente. Porque você fala, não, mas porque agora ele já conseguiu o que ele queria. Então essa pessoa, provavelmente, por onde ela passa, ela vai queimando as pontes. Né? E aí a rede de relacionamentos, a pessoa vai ter que crescer profissionalmente na vida sempre através de novos relacionamentos. Né? Só que um dia isso pode acabar. Né? Então, quando você cresce nesse tipo de relacionamento sincero, né? Com os outros, de repente eu posso, daqui 15 anos, te encontrar, né? Se a relação para você foi uma relação do bem, uma relação positiva, onde você percebeu honestidade e sinceridade de mim, né? E se eu precisar de alguma coisa, você vai me ajudar sem eu pedir. Né? Eu acho que a gente não deve fazer isso para esperar algo em troca. Eu acho que só de você ter um dia, né? Você chegar num momento da tua vida, né? Por exemplo, falando do Reserva Beach Club, né? Quer dizer, eu quero um dia estar lá, né? E sentado, curtindo o dia, e quando passar um conhecido num determinado momento, eu não quero que ele desvie o olhar e fazer que não me viu. Né? Eu quero que ele abra um sorriso, sente na mesa e passe o dia comigo e converse. Né? Eu acredito que isso se constrói todo dia, né? Através de o básico, essencial, relacionamentos honestos e sinceros. Muito bacana, eu gostei muito que você trouxe muitos valores que são muito valiosos, principalmente nos tempos que a gente está. Né? Num tempo de muito desenvolvimento tecnológico, a gente estava falando agora há pouco que o fluxo de informações é muito rápido e isso certamente impacta muito o mercado de trabalho, justamente na sua área também, que é olhar para as pessoas dentro do trabalho. Como que você sente que a pandemia impactou a forma como as pessoas trabalham em termos de produtividade e em termos de temperância? Quero dizer, em termos de saúde mental para tornar o trabalho apto. Qual você acha que é o reflexo da pandemia nos trabalhadores, seja um C-level, seja um gerente, seja o pessoal do operacional? Qual você sente que é o maior impacto aí que a pandemia deixou? Eu acredito que deixou, por um lado, um legado complicado emocional, né? Tanto que agora em maio vai ter uma atualização da norma NR1 com relação a riscos psicossociais nas empresas. Então isso está ganhando cada vez mais importância, onde as empresas vão ter que cuidar desse lado dos funcionários, vai passar a ser responsabilidade das empresas. Eu acredito que o quanto mais você se isola no digital, aumenta na mesma medida a necessidade do vivencial, da experiência, do pessoal. Então, assim, o digital, ele é cada vez mais parte da nossa vida, né? E bem usado é muito legal, né? É muito bom. Agora, o que não pode é esquecer que a vida é real. Ela não é virtual, ela é real, ela é feito. O ser humano é ser gregário, né? Então você precisa ter pessoas, você precisa ter conversar. A falta de apoio social é uma fonte de estresse muito séria. Né? Então, se eu tenho problemas na vida, eu tenho dúvidas, né? Eu não sei direito para onde eu vou, que eu acho que está acontecendo muito hoje, né? Assim, as pessoas, elas não, na minha opinião, o trabalho é a grande arena da realização de uma pessoa na vida. É através do trabalho que você se descobre, é através do trabalho que você se desenvolve, é através do trabalho que você resolve a sua missão de vida, é tudo através do trabalho. Né? O trabalho é um meio de transporte para você ter uma vida que tenha significado. Para você cumprir o seu propósito, é o trabalho.
Só que eu percebo que assim, as pessoas estão cada vez mais vendo o trabalho como uma fonte de assistencialismo ou de mesada, né? Ou, por exemplo, que não seja assim, mas que seja, é porque eu preciso, né? E eu acredito que a pandemia piorou, na minha opinião, piorou um pouco isso. Então, eu acredito que vai precisar ter um resgate muito grande de conscientização das pessoas, do tipo, olha, o trabalho é muito bom, é através do trabalho que você devolve para o mundo o que você faz de melhor que você se realiza, né? E o distanciamento social, e para as pessoas que têm essas dúvidas na cabeça, que acordam de manhã, né, só para viver o dia, sem ter uma perspectiva de futuro, uma visão de futuro, ou algo maior, né, essas pessoas, a princípio, para aliviar essas dúvidas e essas dores, elas precisariam de alguém para conversar. Elas precisariam de apoio social. E a falta de apoio social só aumenta o estresse e a dificuldade da pessoa, né? Então as pessoas estão com dificuldade de conversar com alguém do lado. Às vezes você vê, né, às vezes aqui eu fui há pouco, viajei agora com a família, e você vai às vezes num hotel legal, e na recepção do restaurante, antes de abrir restaurantes, você vê 4 pessoas, você vê pai, mãe, 2 filhos esperando no sofá, cada um com seu celular em vez de estar conversando, né? Então isso precisava dar uma quebrada, na minha opinião, né? A interação é muito, você ter alguém para conversar, compartilhar, não só a parte de você ter alguém para falar assim, ó, eu estou com dúvida, você me ajuda, eu estou com relação ao trabalho, à vida, mas também para você compartilhar os teus sonhos. Pô, talvez se eu voltasse um pouco tempo, em vez de falar positivo, acho que a palavra que me descreveria melhor seria sonhador, né? É muito importante sonhar, né? Assim, você tem que ter sonhos, você tem que ter visões de futuro, né? Para quê? Para você montar um plano, esse plano tá no seu dia a dia, né? Obviamente que assim, a jornada ela é muito importante para você curtir, né, porque também você não sabe se você vai chegar ou não, né? Agora, se você não chegar, você tem que curtir a jornada. Se você chegar, também é importante você curtir a jornada, porque às vezes demora para chegar, né? Então essa parte eu vejo que seria importante um resgate das pessoas buscarem mais significado para a vida. Certo. Realmente a gente trabalha com jovens também, né? Eu tenho um cursinho pré-vestibular, além de ser diretor de marketing do Reserva. Eu e meu irmão gêmeo, Giancarlo, a gente tem um cursinho pré-vestibular, a TP Clesmo. E a gente vê um impacto enorme da pandemia, seja na forma como eles vivem, nos hábitos que eles têm, né? Então é uma geração que ela vem muito diferente, né? A gente pegou muitos alunos ali, a gente abriu nosso curso em 2022 e a gente pegou os alunos saindo da pandemia. Então assim, a gente viu o que foi deixar as pessoas tanto tempo isoladas. Não que isso não fosse necessário, não estou nem entrando nesse mérito, mas a consequência natural do que isso traria, né? E realmente é um resultado aí que é desafiador, né? Porque a gente vai ter que aprender a lidar com essa nova geração, com nós mesmos que fomos impactados com isso, né? E justamente o próprio Reserva, ele é uma cachorro latindo, né? Mas justamente normal. Mas justamente o próprio Reserva, ele é uma resposta para isso, né? Eu sinto que ele é uma resposta para uma grande dor do tipo, faltam momentos de qualidade, né? Faltam momentos de vivência com a família, as pessoas, como você disse, né? Numa mesa, então a família inteira está no celular. O clube justamente é a resposta para isso, né? Vamos curtir todos juntos na praia, com amigos, com família, filho, esposa, marido. Então assim, é realmente um ambiente que vai proporcionar essa interação muito maior entre pessoas, que eu sinto que falta muito na atualidade. Então assim, mudando um pouco de tema, você tem uma relação um pouco curiosa com a Alphaville, né? Que você morou no passado, voltou a morar. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua relação com a Alphaville. De alguma maneira, talvez o Reserva, para mim, seja até um resgate da época que eu morava aqui. Porque quando eu morava aqui, por exemplo, ali onde era o Tamboré 2, Tamboré 3, era uma fazenda. Aí tinha uma cachoeira lá. Então o nosso programa de fim de semana era pegar a moto, mobilete, o que fosse,
eu morei aqui na minha adolescência, tá? Então deve ter sido eu saí daqui em 87, então deve ter sido de 83, 82, 83 a 87. Né? 88 eu saí, mais ou menos, foi isso. 87. Então, aqui a gente tinha uma vida maravilhosa. Né? Assim, ainda é, né? Só que, assim, a gente não consegue mais abrir a porteira para pegar uma estrada de terra e chegar numa cachoeira. Né? Aqui onde a gente está, no Alphaville Zero, a gente chama de Jubran. Né? Então aqui, a gente vem aqui para saltar de moto. Né? Então, esse era o nosso lazer. Ou ia para a cachoeira, ou vinha aqui saltar, né? Fazer trilha, ficar brincando na rua. O nosso programa à noite era ficar na rua jogando taco, né? Você via enxames de garotos de bicicleta na rua, hoje você não vê mais. Carrinho de rolemã. Né? Então eu tenho uma relação, eu tenho muita memória boa daqui, assim, muita. Para mim foi maravilhoso aqui, passar a adolescência aqui, maravilhoso. E aí fui para São Paulo um tempo, morei um tempo em São Paulo. Quando eu voltei acho que em 2003, talvez 2002, 2003, para Santana de Parnaíba, que eu morei para lá, no Uptown, e aí eu casei e fui para o Alphaville 2. Então, é óbvio que assim, ainda é um privilégio enorme morar aqui. Quando você entra do condomínio, a paz, a tranquilidade, as áreas de lazer, né? Então, para mim é um privilégio, assim, eu amo morar aqui. Né? E eu acredito assim que o reserva talvez venha trazer um pouco do que se perdeu com o tempo aqui no Alphaville, né? Porque cada vez mais você não vê as pessoas saindo na rua. Isso foi muito interessante na pandemia, porque até a pandemia a rua era deserta. Muito. E quando eu voltei, porque eu morei no Alphaville 2 quando eu era adolescente, agora eu voltei para lá, eu falei assim, mas não tem ninguém, meu. Tem muito mais casa, tinha muito terreno baldio, terreno vazio na época, mas tem muito menos gente. E aí na pandemia você percebe que você começou a ver gente na rua para caminhar, para andar, esse tipo de coisa. Então o reserva, eu acredito que pode trazer um pouco esse lado de voltar as pessoas a serem mais convívio entre elas, e não ficar na tua casa, que você chama os teus amigos, né? E naquele ambiente que você está bem, está tranquilo, mas você perdeu muito o convívio de comunidade, na minha opinião, aqui, com o tempo. E eu acredito que o clube, como eu falei assim, você tem momentos lá que você possa levar familiares, né? Então, ou encontrar amigos, fazer uma comunidade lá, né? Eu acredito que vai ser muito, talvez seja uma peça que faltava no quebra-cabeça do cenário de Alphaville, né? Foram colocando um monte de peças, acho que faltava essa pecinha, né? De ter um ambiente, um lugar como esse que vocês idealizaram e estão executando. Certo. Tem a mesma percepção. A gente tem aquela frase que a gente fala muito, né, para os nossos associados, para os clientes, mas a única coisa que faltava em Alphaville era a praia. E é justamente essa equação que você falou, de faltar uma pecinha e a gente completar o quebra-cabeça aqui, porque a gente está falando de um lugar que ele é seguro, né? A gente não vê, são raros os assaltos que a gente vê por aí, ou situações criminosas. É um lugar muito bonito, é um lugar que tem grandes empresas, é um lugar que tem muita família, é um lugar que as pessoas têm um bom convívio, tem bom serviço. Então, assim, praticamente o que faltava é a praia, né? Que é o que a gente está trazendo, e todo um conceito inovador aqui para a região. E como que você ficou sabendo do reserva? Eu fiquei sabendo por um amigo que comprou o título do Beyond. E chegou a ele a propaganda, um vídeo de WhatsApp. Né? E como ele sabe que eu moro aqui, aí ele mandou para mim o vídeo, né? E aí eu procurei vocês. Tá. E o que te motivou a fazer essa compra do seu título e a se tornar um associado do Reserva Beach Club? Tem dois lados. Tem um lado pensando no lazer dos meus filhos. Né? Tenho 3 filhos. Quantos anos que eles têm? Esse ano eles fazem 13, 10 e 10.
Então, um ambiente para eles praticarem esporte, lazer, esse tipo de coisa, a gente levar a família de fim de semana para um almoço, né? Levar convidados também, né? Então, assim, tem um lado das crianças, tem um lado da família, tem um lado que eu penso que eu posso levar convidados, seja convidados de amigos ou convidados até de trabalho, para um almoço ou para um jantar, né? Eu penso também para aquele momento que se tudo der certo, eu vou ter mais tempo livre e eu vou acordar de manhã durante a semana e falar, eu vou pro clube, né? Curtir uma praia. Então tem esse lado também, né, de eu ter esse tipo de momento perto de casa. Você surfa? Eu sou um iniciante. E qual que é a sua expectativa para a piscina de onda? Você vai se arriscar? Você vai se jogar lá? Ou você vai mais ficar ali na areia, vendo seus filhos surfarem? Não, eu vou. Eu só não falo que eu sou surfista, porque se eu falar que eu sou, vão colocar uma prancha na minha onda e falar, então vai, né? Então eu sou um pouquinho, né? Tem que ser um pouquinho, né? Mas eu quero, com certeza. E meus filhos estão ansiosos para isso. Os seus filhos, você acredita que eles vão se empenhar na piscina de onda, vão virar grandes surfistas? Qual que é a expectativa sua do aproveitamento do clube para sua família? Como que você acha que sua família vai aproveitar o clube? Eu tenho, assim, os mais ansiosos para usar a piscina de ondas são meus filhos, né? Eles, assim, de certeza, se tivesse aberto o clube agora, eles iam sair correndo da portaria para a piscina de onda, para surfar, né? Agora, por exemplo, a gente joga tênis, né? Tem um filho que joga futebol, né? E tem a parte do lazer social, que eu já comentei com você, que assim, aquele momento que depende, você não precisa estar fazendo uma atividade para curtir o momento, né? Então, se você está ali num ambiente agradável, bonito, com boas pessoas, amigos, família, às vezes só de você estar ali já está legal, né? Já é uma curtição. Tá. E pegando agora mais o longo prazo, né? Qual que você sente que vai ser o impacto de ter um clube como esse, de ter uma praia ao lado de casa, para a vivência da sua família, no longo prazo, pensando no que a gente falou de pandemia, de mudança das relações, pensando em tudo isso? Olha, eu acredito que uma das diferenças que tem de Alphaville agora, de 85, 86, por exemplo, são os videogames, os eletrônicos. Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu tinha, 14, 15 anos, eu lembro da alegria do meu pai quando ele comprou um computador para mim no Mapping, né? Era um Apple II Plus da Dismac, só no Brasil para ter isso, né? Um Apple da Dismac. Mas era algo que, assim, era mais uma curiosidade, que você mexia um pouco, mas eu não lembro de ninguém daquela época brincar na rua por um videogame, não lembro disso. Ou eu não lembro deixar de ir na casa de alguém para pular na piscina para ficar jogando no videogame. Não tinha aqui. Todo mundo tinha Atari, tinha um outro videogame que estava começando e tal. Então, eu acredito que hoje, qual que é um problema que eu acho que tem assim, não tem que fazer, vai para o eletrônico. Ou você vai para o videogame, ou você vai para a rede social, né? E aqui a gente tem uma complicação, porque da mesma maneira que o nosso corpo, ele é 100% reflexo do que a gente bota na boca, o que a gente come, todas as células, tudo que a gente tem, eu acho que o que está dentro da cabeça é tudo que a gente consome com os olhos, né? Então, a gente é reflexo do que a gente consome com os olhos, seja na rede social, na internet, no YouTube, no videogame, onde for. Não estou dizendo que a gente não deva ter isso, às vezes como um lazer, às vezes é até legal você ter. Mas quando você tem um espaço como esse, o Reserva, né? Eu tenho certeza que vai ter crianças que vão chorar e vão reclamar porque não vão ter eletrônico e no final do dia vão esquecer que existe eletrônico, por exemplo, em termos de convívio com a família, né? Então, se é aquela coisa assim, olha, hoje a gente vai para o clube e nada de celular. Tenho certeza que vai ter lugar que vai ter chiadeira. E eu tenho certeza que no final do dia, né, vai ter um monte de gente com sorriso no rosto, dizendo assim, que dia legal. Né? Muito mais legal do que se a gente não tivesse vindo, ficasse em casa cuidando porque aí fica em casa, cada um vai para um canto e vai para onde? Né? Vai para a eletrônica. Né? Então eu acredito que os eletrônicos, eles têm que ser algo que sejam acessórios na nossa vida para nos ajudar para algo maior e não o principal. Né? Eu acho que assim, eles têm que estar a nosso serviço.
e não a gente a serviço deles, que é o que acontece hoje em dia em muito lugar, né? As pessoas estão a serviço do mecanismo do digital, né? Então, e num ambiente como reserva, eu acredito que vai fazer bem para a saúde mental, saúde física, para a família, né? Para o convívio da família, para ter momentos de qualidade, principalmente se você começa a ter filhos e pais na mesma atividade, né? Praticando o mesmo esporte, ou a mesma atividade, ou no mesmo lugar. Então, eu acredito que é um belo investimento para a família. Tá. Eu te fiz uma pergunta, né? Um pouco antes, né? Como você se definiria? E eu gosto de conversar com pessoas que gostam de pensar bastante, como você, porque eu consigo justamente fazer perguntas mais profundas, né? A gente pensar nisso juntos. Você se definiu com uma palavra. Agora eu queria que você definisse o reserva com uma palavra. Com um adjetivo, com uma característica. Para mim, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi oportunidade. Tá. Por quê? Porque vai proporcionar momentos que vão ser muito ricos, muito únicos, e como eles são cada vez mais raros, a raridade valoriza, né? Então, assim, como está cada vez mais raro ter isso que eu estava falando, que a gente estava conversando, então o valor vai subindo, né? Então, você poder ter ambientes desse com a família é muito valioso. Então, eu acredito que é uma oportunidade, quem puder, né, de poder estar num lugar desse, e é um privilégio. Acho que eu fiz todas as perguntas, acho que a gente conversou muito, foi muito bacana esse tempo. Como eu disse agora há pouco, é muito bom ter mentes pensantes. A gente gosta de escrever, né? Porque geralmente não sempre, né? Escrever é colocar as ideias no papel, né? Então, naturalmente, a pessoa que escreve, ela pensa. Então, ter essa conversa com você é algo muito bacana, e te agradeço por esse tempo disponibilizado. Tenho certeza que sua agenda é muito corrida, e você separou esse tempo para a gente estar aqui conversando, né? Te agradeço também pelos insights que você deu, tanto para mim quanto para o time que está gravando também, sobre valores, sobre vida, sobre família, até sobre nosso próprio clube. A gente estava conversando mais cedo, mas é muito importante que nós, que fazemos parte da BR Sorro, da incorporadora, da gestão, nós tenhamos um pouco da visão que vocês têm sobre o nosso clube, para a gente sempre fazer o melhor trabalho, porque afinal a gente está entregando o clube para vocês, né? Para nós, na verdade, né? Até porque eu tenho você associado. Vocês vão estar lá também, né? Vamos, claro, se Deus quiser, né? Mas realmente é algo que eu sinto como uma necessidade da gente estar sempre junto dos nossos associados, porque esse clube só existe com pessoas, né? Então a gente tem que ouvir essas pessoas e realmente montar tudo a quatro mãos, né? Porque igual a gente estava conversando, o clube ele vai ser de todos nós, né? Ali quando ele for entregue. Então eu gostaria de te agradecer, e também gostaria de te perguntar se você tem alguma mensagem final, algum recado que você gostaria de passar, seja para associados do Reserva, seja para pessoas que não são associados, mas se você gostaria de dar algum recado para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, no caso do Spotify, mas algum recado geral da pessoa Alexandre Ribas. Olha, primeiro para vocês, parabenizar pela iniciativa, poderia ser feito tanta coisa lá, e a opção foi algo que realmente vai complementar a região, né? Então, por isso eu já quero parabenizar vocês. É um tipo de empreendimento que ele, se você me permite falar, não sou muito da área, mas ele começa comercial e termina social, né? Porque ele começa como algo que é um empreendimento, tem que construir, mas em algum momento vira um clube associativo, né? Onde você vai ter uma comunidade que vai cuidar e vai tocar esse negócio. Com relação a quem está nos ouvindo, né? Eu acredito que você ter momentos como esse, como eu falei, no Reserva é um privilégio, é uma oportunidade, mas não precisa esperar o Reserva para você
ter momentos na natureza, para você ter convívio em família, para você deixar os eletrônicos de lado, né, para você conversar, perguntar quem está perto de você, né, filhos, esposa, marido, que a grande riqueza da vida, né, eu vou terminar falando de uma das, eu acredito que é muito importante na vida ter mentores. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande quando você tem referências na vida, quando você tem mentores, quando você tem pessoas que você admira e se espelha. Eu acredito que isso faz uma enorme diferença na vida. Para te dar norte, para te dar trilho, te dar segurança, te dar referência. E uma dessas pessoas foi meu pai, né? E uma vez meu pai, que foi uma pessoa muito bem sucedida na vida, muito influente na área dele, ele falou assim: filho, sabe o que é sucesso? E ele falou isso para mim depois que ele se aposentou, depois que ele estava aposentado, né? E ele falou assim: o que é, pai, para você sucesso? Ele falou assim: sucesso para mim é hoje eu ter com quem almoçar. Né? E aí ele falou assim, porque meu pai era uma pessoa importante e influente no segmento de atuação dele. Então ele meio que definia muita coisa. E ele falava: hoje, quando eu ligo para alguém que era funcionário, ou chefe, ou par, ou fornecedor, ou cliente, porque hoje eu não tenho mais o cargo que eu tinha, eu não tenho mais a influência que eu tinha. Hoje eu estou aposentado, o meu cartão não diz nada mais. Então, quando eu ligo para essas pessoas, seja funcionário, cliente, fornecedor, ou qualquer outra coisa, e a pessoa sai para almoçar comigo. Então, isso para mim é ter sucesso. Hoje eu tenho pessoas que almoçam comigo depois que eu me aposentei. E isso conecta um pouco com o que eu falei com você, que eu gostaria, né, uma das maneiras que eu me esforço na minha carreira, na minha profissão, é ter relações que um dia, se eu cruzar com essa pessoa no shopping, ou numa praia, aqui no Reserva, ou em outro lugar, a pessoa abre um sorriso e fala assim: nossa, olha quem está ali, deixa eu cumprimentar. Né? Então essa a última mensagem que eu deixaria é pensar na qualidade dos relacionamentos, porque no final é o maior patrimônio que existe. Né? Não adianta nada você ter um patrimônio físico enorme e você não tem com quem almoçar depois de uma certa idade. Né? Então, acho que a gente deve pensar em todas as dimensões da vida: a dimensão material, que é muito importante, espiritual e social, né? Que é a qualidade dos relacionamentos. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer aos telespectadores, ouvintes também, ao Alexandre novamente pelo livro aqui. Vou ler, vai entrar na minha lista agora. Estou acabando um livro de literatura clássica, Em Busca do Tempo Perdido, e aí eu já vou pegar aqui. Com certeza vai me ajudar muito, de grande valia, e vou ler e ter muito orgulho de saber que estou lendo um conteúdo tão bom de um associado do Reserva. Então, muito obrigado a todos e espero vocês no próximo Encontro Reservado. Até mais, pessoal.